Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Não, Deve. Eu sou Vinícius Lúcio e ao meu lado, Sidney Flores. E aí, irmão, como que você tá? Maravilha? Eu tô nervoso hoje. Tá nervoso? Tô tá nervoso. tenso? Tô tenso. Eu tô feliz, animado. Porque essas convidadas... É assim, primeiro que eu fico tietando elas, né? Já Muito, começa muito, por aí, muito. né? E são temas importantes, né? Demais, cara, demais. E sabe que eu fiquei pensando, né? Falou, a gente vai ter a oportunidade de resgatar um assunto que a gente plantou no início do nosso programa. Quase 2 anos atrás. Quase 2 anos atrás. Se eu não me engano, foi o segundo programa, não foi? Acho que é o segundo programa da nossa primeira temporada. E, cara, o quanto será que a gente conseguiu evoluir como sociedade, né? Como ser humano, né? Porque vai ser... é impressionante que muitas vezes a gente dá um passo para frente e dá 2, 3 para trás. E por que será que isso acontece? Acho que teremos algumas respostas hoje. Só que para nós podermos chamar a nossa vinheta, eu queria te fazer uma pergunta. E lá vem, fala aí. Se o episódio traz repercussão, traz aprendizado, traz conhecimento, traz a abertura de mente, a gente pode ou não pode trazer de volta essas convidadas? Pode não, deve. Muito bom! Meninas, obrigado por vocês terem topado estar de novo aqui com a gente, retornar no nosso programa. E a gente realmente estava... Foi uma das duplas, né? Que a gente queria muito trazer Debutou novamente. a gente, né? Com certeza, Não, né? e você sabe que uma das coisas que eu falei pro Vinícius, e não faz muito tempo, não, eu falei assim, a gente precisa trazer as meninas novamente aqui, né? Por quê? Porque eu acho que a gente está um pouco mais preparado. Porque vocês nos prepararam. Verdade. Você entendeu? O pouco que a gente caminhou hoje para romper os preconceitos, porque não adianta a gente falar, nós não somos preconceituosos, não somos machistas. Somos, mas a gente está desconstruindo isso. E vocês, quero agradecer muito você, Léo, a Karen, por nos ajudar a dar esse passo. Você entendeu? Você sabe que hoje, dentro da TOTS Sudeste Meridional, nós temos uma menina, né? Trans que trabalha com a gente. Ela já está indo para quase 2 anos. É a nossa filha, a gente costuma dizer, né? Não, e assim, super profissional, incrível, sabe? E assim, e ela transformou a nossa empresa, você entendeu? Porque, e se vocês me permitem, e se eu tiver errado na minha colocação, eu quero que vocês me corrijam, tá? Ninguém enxerga ela como uma mulher trans. Enxerga ela como uma profissional, uma mulher que tem sua opinião, que tem seu posicionamento, está nas nossas festas, está nos nossos almoços, está nos nossos eventos, está lá crescendo profissionalmente. E vocês nos ajudaram a plantar essa semente dentro da TOTS Sudeste Meridional. Então, eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui hoje e também por nos permitir a ser um agente de transformação dentro da sociedade. Obrigada, para mim é um prazer. Tenho certeza que para a Kari também ela vai falar já. Vinícius, obrigada. Sidney, muito obrigada pelo convite. Eu lembro no dia que nós estivemos aqui também e quanto tempo passou, quanta coisa mudou, algumas para pior. A gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Mas é uma honra estar de volta. A TOTS é uma grande parceira, vocês são grandes parceiros nossos. E que bom que essa construção se perpetuou e vai crescer ainda mais, porque a gente ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para avançar. O nosso primeiro contato partiu de uma coisa muito importante para a gente, que é a empregabilidade, mas a gente conseguiu romper essa barreira e crescer para além da empregabilidade. Virou amizade, virou companheirismo, virou parceria. Muito obrigada por tudo, viu? E olha, meninos, pra gente é sempre um prazer, né? Sempre que vocês convidarem a gente vai estar aqui. Primeiramente, é pela forma como vocês nos recepcionam, né? Que deveria ser, assim, um exemplo para o mundo, né? Que é o respeito, é o acolhimento, é o carinho, né? Recebemos uma cesta aqui de café da manhã quando chegamos, viu, gente? O Evandro, que tá... Eu não sei se o Evandro tá aqui, né? Mas o aqui Evandro, no backstage.
ele faz isso para vocês, porque para mim não tem nem pouco manteiga de manhã, tá? Olha lá, ó. Tinha cafezinho coado Não, hoje. tava... Mas eu ouvi dizer que é porque vocês não são tão lindos quanto a gente. Espero que seja isso. Não, isso é certeza absoluta. Agora, voltando a falar sobre a menina que trabalha aqui com vocês, que a gente costuma dizer que é a nossa mascotinha, né? Porque é uma vaga assistida, então a gente sempre quer saber como é que ela está evoluindo, como é que ela está se desenvolvendo aqui na empresa. A gente precisa urgentemente normalizar realmente a presença de pessoas trans, né? Em todos os espaços. Então, eis a nossa luta. Então, quando a gente verifica, depois de 2 anos, que as coisas continuam aqui melhorando e que ela está realmente integrada, a gente fica feliz. Não, e é uma integração que me deixa muito emocionado, tá? A unidade, nós temos mais de 300 colaboradores, né? E eu estou à frente da área comercial. Nós temos aí mais ou menos umas 60 pessoas na área comercial que eu administro. E eu tenho orgulho de dizer o seguinte, quase 70% são mulheres. E dentro dessas mulheres, a grande maioria também são mulheres negras. Né? Poxa, que legal. Importante. Então, e isso foi acontecendo de uma forma natural. São 13 anos que a unidade existe, né? São 3 unidades, isso com apoio dos meus sócios, do Wilson, do Armando, do Cícero, né? Isso vem de forma natural. Né? Virou a cultura da empresa. Virou a que cultura da bacana. empresa. Então, quer dizer, é muito comum você entrar dentro da área comercial, principalmente nos fechamentos nossos, que acontece no último dia útil do mês, você vê só mulheres. Tem, sabe? Em cargo de liderança. Em cargo de liderança. E isso é importante Isso dizer. é importante, é em cargo de liderança, né? Então, sabe, para mim, eu não fiz isso porque, não, acho que eu vou levantar essa bandeira. Não, é o profissionalismo delas. Elas estão lá porque elas são profissionais, são competentes no que fazem. Ninguém deve ser cota nem objeto decorativo quando a gente fala de empregabilidade, né? Todos nós merecemos espaço pelos talentos que a gente tem. É isso aí. Né? E talento não está reservado a só um segmento. Então, isso é importante. Algumas cotas existem porque o sistema não entendeu ainda que a competência está aí, mas não querem enxergar. Como acessar universidades. Exatamente. Né? Então, infelizmente, cota ainda é uma coisa necessária. E qual que é a barreira que vocês veem, principalmente para as empresas, no sentido de estarem mais abertos para a contratação dos profissionais trans? Isso é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente tem muitos problemas de inserir pessoas trans no mercado de trabalho. Porque assim, são são muitas camadas, são muitos recortes. Porque se você fala, assim, nós não somos todas iguais. Se você pega uma menina trans que é branca, que está no padrão de beleza, que tem fez universidade como nós. Que tem passabilidade, que tem um nível superior, isso é uma coisa. Mas e quando você olha para a outra ponta, aquela mulher trans, preta, periférica, que não tem passabilidade, ou seja, que não passa por mulher, que todo mundo vê que é travesti, essa enfrenta muito mais problema. Então, a comunidade trans não é uma coisa só. É um leque de coisas, são muitas camadas, a gente tem que olhar para tudo isso. Por exemplo, eu não posso medir as dificuldades da comunidade trans com a minha régua. Eu sou uma mulher branca. Eu não vou enfrentar o mesmo problema de uma mulher trans que é preta, que é periférica, que não tem estudo por causa da evasão escolar, que é um dos males que mais acomete a comunidade trans, por exemplo, e a comunidade LGBT como um todo. Sim. É a evasão escolar, porque a gente não aguenta tanta violência na escola. Então, há muitos de nós saem da escola porque não aguentam o tranco. Léo, e você tocou num ponto importante, e é lógico, né? A gente tem você como uma referência, acredito que elas têm você como uma referência, porque sabem, né, das dificuldades que você passou, das superações que você teve que encarar ao longo da tua vida, e você falou sobre formação. Eu queria que você comentasse, né, trouxesse, compartilhasse com quem está assistindo a gente um pouquinho da tua formação. Você sabe que isso já virou meme, né? Quando eu fiz a Fazenda na Record em 2012, eu estava num bate-papo com a Nicole Balls na Fazenda. Que foi uma polêmica, Foi uma polêmica. Até hoje isso se arrasta, tá? Virou meme. Virou. 13 anos já se passaram e isso se arrasta até hoje. Eu estava explicando para a Nicole Balls que, para ser uma referência para a minha comunidade, eu falei, eu vou estudar. E naquela época eu tinha feito 3 faculdades, agora eu já terminei a 5ª. Então eu tenho 5 formações.
Naquela época era 3. E aí virou um meme por quê? Porque aí até hoje as pessoas, para me provocarem, elas falam: o que eu tenho que fazer para ser Léo Áquila? Estudar quantas faculdades? Né? Aí virou o meme. Quer ser Léo Áquila, quer ser Léo Áquila, vai estudar. Esse é o meme. Mas isso é legal por quê? Porque eu posso transformar esse meme, que é fazer do limão uma limonada, eu posso transformar esse meme num projeto. Quer ser Léo Áquila, vai estudar, mas eu vou fazer de tudo para te pôr na escola. Eu vou fazer de tudo para você ir para a universidade. Sim, quer ser Léo Áquila, vai estudar, porque eu fiz 5 faculdades. Eu acabei de me formar em gestão estratégica de pessoas. Do último episódio que a gente participou, né, que foi o primeiro nosso aqui para cá, eu já fiz mais um curso de pós-graduação. Então, eu não paro de estudar. É lifelong learning. Eu vou estudar para sempre. Eu vou estar sempre fazendo alguma coisa, sempre me aperfeiçoando, sempre aprendendo. Isso é bom para mim, porque cuida do meu emocional, do meu psicológico, mas é bom para ser inspiração para as pessoas também. Então, olha, eu sou formada, eu fiz marketing, depois eu fiz jornalismo, depois eu fiz locução, apresentação, direção e edição de telejornal, eu fiz uma pós-graduação em política e agora gestão estratégica de pessoas. Então, a gente precisa normalizar a presença de pessoas trans na faculdade, só que elas ainda não conseguem chegar lá quando a gente olha para essa outra régua mais vulnerável, porque são camadas de vulnerabilidade. E é por isso que a gente ainda tem que lutar por cotas, porque essa menina trans, que está mais vulnerável de todas, ela não acessa, ela não consegue, a política pública não chega nela. Se a gente não for lá fazer uma visita para ela, uma escuta ativa, ela nunca vai ser ouvida. Ela nunca vai chegar na universidade. A gente tem que ir lá onde ela está, pegar pela mão e falar: vem que eu te levo. Mas, uma pergunta. Você sente que, eu vou chamar de classe, né? Quando a gente reúne pessoas... Uma comunidade. A comunidade. Você sente que ela é unida? Eu acho que a gente está amadurecendo. Eu acho que nisso a gente está evoluindo. Já foi mais desunida. Já foi mais desunida. Não é unida como deveria. Porque se nós fôssemos unidos de verdade, nós teríamos uma bancada trans, uma bancada LGBT poderosa no Congresso, nas câmaras, em todos os lugares, na Lesp. Nós teríamos. Porque se na parada LGBT a gente conseguiu colocar 4 milhões de pessoas na rua, se essas... Acho que é a maior do mundo, né? É a maior do mundo. É a maior se do essas mundo. 4 milhões de pessoas fossem para a urna... Nós íamos ter uma bancada poderosa. A gente não precisava estar passando pelo que a gente está passando. A gente poderia ser a lei. A gente poderia determinar a lei. Quem não se representa é representado. Quem não governa é governado. Mas estamos bem próximos. E isso está causando uma temeridade imensa. A gente já tem percebido. A gente está sendo muito mais atacado agora, mas é porque quem é prego que se destaca leva martelada. Agora, nós temos pela primeira vez a possibilidade, nessa eleição, de ter uma bancada trans em Brasília. Isso já é uma realidade. Incrível, vai ser né? lindo. Porque tem que ter. Claro. As pessoas não nos querem lá e é por isso que estão nos atacando. É por isso que vocês, talvez, vocês nunca tenham visto a comunidade trans ser tão atacada em todo o contexto histórico como está sendo agora. Por exemplo, vamos falar dos banheiros. A gente visita banheiro feminino há 100 anos. Nunca teve um problema. Nunca foi um problema. Por que é agora? Porque estão querendo apagar o que a gente está querendo construir. Inclusive, teve um caso recente, né? Sim, Muitos no Rio casos. de Janeiro. É muito, mas agora um midiático, né? E assim, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores, eu queria trazer esse tema. Você viaja para alguns países da Europa, principalmente Paris, né? Os banheiros são unissex. Mas são países desenvolvidos, né? São países... Então, com uma consciência mas mais aí sabe o que é desenvolvida. gozado? Essa mesma pessoa que está aqui brigando porque não querem que vocês frequentem um banheiro feminino, vai para Paris, nossa, como é bacana, né? Não, amor, vai pra balada onde tem banheiro unissex e ninguém reclama. Já não reclama ali, né? Mas você acredita que, a gente falou, né? Quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos, a gente entende países mais desenvolvidos. Uma questão de cultura e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles também são países mais tradicionais. A dinâmica das pessoas trans, Europa e Estados Unidos, é mais aceita do que no Brasil? Em alguns lugares. Em alguns países, lugares. né? Depende. Mas vem de lá de fora também um retrocesso, né, recente, que é tentar excluir a letra T da luta LGBT.
E que já está Então, instituído em segregar as 17 travestis. países. Aham. É mesmo? Onde as leis são mais rígidas, né? E que tentam criminalizar as pessoas trans, né? Simplesmente por existirem, como se fosse uma aberração ou algo contrário ao que a gente determina como legal, né? Então, isso vai refletindo. Mas aqui no Brasil, a nossa grande luta, e é por isso que estão batendo tanto na gente, é realmente explicar para as pessoas que não existe luta LGBT sem o T. São sempre as travestis, pessoas transexuais, que são o escudo da comunidade quando se fala de é luta. verdade, eu concordo. Porque a gente não consegue se enfiar dentro de armário. Nós somos sim. alvos visíveis da sociedade. Basta a gente colocar o pé na rua, né, Léo? Que estamos sucintas a qualquer tipo de violência e de intolerância. E o que tem acontecido é que as pessoas estão encorajadas a reforçar esse discurso de ódio e de intolerância sem perceber que isso nos coloca num risco social extremo. E sempre apoiado por religiosos fundamentalistas. Porque o que é o fundamentalismo? É quando a religião se envolve com política e usa isso como forma de dominação, de poder, né? E a gente está vendo isso de forma muito forte. Ou basta olhar para o Silas Brasil, Malafaia, para o Marco Feliciano, para esse povo todo. E é goela abaixo, não é para desenvolver uma consciência, né, Léo? Sim, porque assim, eles que deveriam ser as pessoas que deveriam estar falando de amor e acolhimento, são as pessoas que mais nos atacam. E abertamente sem medo de ser feliz. E eu fico me perguntando como é que a pessoa que é cristã, eu tô falando de cristão de verdade, tá? Aquele que tem amor no coração, que sabe quem é Jesus, que faria o que Jesus faria com amor, com carinho, ainda que ela não me compreenda, ela vai me tratar com amor. Isso é um cristão. Né? Mas não é o que a gente está vendo essas pessoas fazerem. Eles nos odeiam. E nos odeiam com convicção, com coragem. Né? Se sentem muito à vontade para nos atacar. Isso é muito triste para a nossa comunidade, porque eles deveriam ser os primeiros a falar de amor e acolhimento. E, ao contrário, eles são os primeiros a nos tacar na fogueira. Mas você sabe, Léo, até aproveitando isso aí, eu sempre faço um comentário, e hoje eu já vi até alguns religiosos, como o padre Lancelotti, que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, que ele faz. Conseguiram retirar da rede social, É incrível um negócio desse, né? Mas vamos lá. Se Jesus voltasse hoje... morreria. Não ia chegar nos 30 anos. Não ia. E quem ia matar eram os religiosos, como matou da primeira vez. Como foi a primeira vez. Como foi da primeira vez. Lógico. Você entendeu? Por quê? Mas, na verdade, por que mataram Jesus? Porque estavam esperando o Messias, um cara muito poderoso, cheio de ouro, numa carruagem de fogo, que ia arrebatar um exército. Aí chega um cara simples falando, ame o seu próximo, ame seu inimigo. Ah, meu amor. Não, e vai lá, pega pescador, pega prostituta, vem andar comigo, eu te perdoo, você tá junto comigo, vou mandar. Agora me fala, se Jesus voltasse hoje, ele estaria com Silas Malafaia? Eu duvido! É polêmico dizer isso, mas é a realidade, gente. E a gente não pode romantizar Jesus essas estaria coisas. com a gente. É Jesus seria um cara de esquerda. Estaria lá na Cracolândia, Na Cracolândia. recolhendo aquelas pessoas de lá. Acolhendo. Acolhendo. E você tocou num tema referente às mídias digitais, às redes sociais. E, de certa forma, ao mesmo tempo que eu, né, sou líder de uma agência de marketing. Então, o recurso rede social é um dos recursos mais ativos que a gente tem, né, em prol dos clientes, dos negócios e tudo mais. E, ao mesmo tempo que ele democratizou a voz, porque através da rede social você consegue se expressar e tudo mais, ele também criou uma questão de a pessoa fala o que quer, para quem ela quer, sem nenhum tipo de cuidado ou quase que de responsabilidade sobre aquilo que ela está pontuando ali. Democratizou, mas deu voz a um monte de gente imbecil. Isso acontece muito. E com muita intolerância. Eu vi esses dias, sim. A pessoa ela fez um conteúdo muito legal, e era um conteúdo relativamente complexo, que ela estava tentando explicar. Os comentários eram, nossa, para fazer um vídeo pra gente continuar não entendendo nada, eu não sei o que, vou parar de seguir. Fez e não entregou. Aí eu falei, cara, mas que nível de intolerância. Aí tem um cara que fala, pessoal, dá para pegar mais leve? Se você não entendeu, pede de novo. Pode fazer um segundo, esse primeiro não deu para entender a mensagem e tal. Como as pessoas estão num nível de intolerância absurdo. E aí, o quanto que vocês sentem isso, né? A rede social como uma ferramenta para que dê mais espaço, voz, alcance, versus ter essas barreiras, né? Ou essas pessoas que se posicionam de forma tão agressiva. Bom, eu acho que tem um exercício muito grande, esse é um assunto bastante amplo. Para nós que éramos apenas corpos
sem voz, né? Objetificados, explorados, fetichizados, foi um grande ganho. Porque agora a gente pode abrir a nossa câmera e mostrar o nosso pensamento, as nossas vozes. Então, para nós, foi ótimo essa democratização. Porque os meios convencionais não nos absorviam. Está aqui a Léo com uma história gigante de televisão aberta, dando recordes de audiência, e nunca absorveram ela do jeito que ela merecia. Nunca premiaram ela com o protagonismo que ela merecia. Isso é uma coisa positiva com a rede social para nós, né? Outra coisa positiva é que, por exemplo, a Léo engaja muito com conteúdos sérios, coisa que é muito difícil nos dias de hoje. A TV não aconteceria, né? Por exemplo, né? Não é? Num momento que, por outro lado, a gente tem um engajamento pela aberração, pelos discursos vazios, pelas dancinhas cansativas, enfim, a Léo consegue um engajamento orgânico, diga-se de passagem, porque ela não impulsiona conteúdo. Nunca impulsionei. Com assuntos sérios e sendo uma voz reconhecida para muitas denúncias, né, Léo? Com certeza. Eu tô de olho em tudo, né? E aí, eu sou a pessoa que assumiu esse posto de lutar contra todo tipo de preconceito, de intolerância. Por exemplo, uma das minhas bandeiras que eu levanto com muita força é a intolerância religiosa. Porque, infelizmente, cristão no Brasil não é perseguido, é perseguidor. Né? Haja visto o tanto de terreiro que a gente vê, por exemplo, sendo invadido, depredado. Isso é horrível. E quem defende essas pessoas? Porque acabou de sair uma pesquisa, tem um livro do Michel Alcoforado, que é O Brasil no Espelho, o nome do livro. E ele traz nesse livro o fruto de uma pesquisa que foi feita em 2023, que mostra o retrato do brasileiro. Quem é o brasileiro hoje, se fosse uma pessoa olhando no espelho? É um homem branco, conservador, preconceituoso. Olha que terrível isso. Esse é o retrato do Brasil. Ele traz isso nesse livro. E aí, este homem branco, conservador, dominante, enfim, todas aquelas machista, vai colocando tudo que não é isso para trás. A mulher, a comunidade LGBT, as pessoas pretas, as pessoas que não são evangélicas, que não são conservadoras, as pessoas que não são de direita, tudo isso para pobres, né? Os pobres, tudo isso para esta classe dominante não vale nada. Então, o que a gente tem que fazer? Ter consciência de classe, que foi o que eu desenvolvi em mim, porque para eu largar a televisão, que eu estava indo muito bem, ganhando uma fortuna, para ganhar 20 vezes menos e assumir o risco de levar tiro na rua. Como foi. É verdade, a última vez, atentado, há 2 anos ali, atrás, né? o carro foi alvejado, né? Levei tiro na rua, sou apedrejada, sou maltratada, sou hate na internet, então nem se fala. Mas por que então eu resolvi fazer isso? Sair desse conforto, né? Eu estava tão confortável, por quê? Por consciência de classe. Porque eu penso, alguém tem que falar, alguém tem que fazer. Eu não posso ficar na minha zona de conforto, no meu berço de ouro, enquanto a minha comunidade e tantas outras estão sendo massacradas. Eu tenho que ser uma voz. Se eu conseguir ascensão, né, se Deus me permitiu isso, eu tenho que usar essa voz para alguma coisa, para ajudar as pessoas. E nesse momento, principalmente neste ano, onde estão usando os corpos trans para massacrar, porque é sempre assim. De tempos em tempos, historicamente, escolhem uma parcela de um público minorizado para bater. E aí, dessa vez, somos nós os corpos escolhidos, né? E por quê? Porque precisa criar um inimigo. Uma cortina de fumaça. Política tem que ter inimigo. Sem inimigo não existe política. E aí, eles precisam achar alguém. Descobriram que bater na comunidade trans dá voto. É isso. O que está por trás de todo o ataque à comunidade trans, essa coisa de que mulher trans no banheiro é um perigo, tudo isso que vocês estão vendo, é tudo espantalho criado, um inimigo fabricado para convencer as pessoas de que há um inimigo a ser combatido, então vamos lutar juntos. Só que nós não somos um perigo. A comunidade trans nunca representou um perigo. E eu falo sempre para as pessoas, vocês precisam aprender a olhar para estatísticas, precisam aprender a olhar para os números. Ontem eu fiz um vídeo que o Bate até repostou, que eu falo exatamente isso. Gente, olha para os números. Quantos boletins de ocorrência existem no Brasil inteiro em 100 anos,
onde uma mulher trans abusou sexualmente de uma mulher cis no banheiro. Nenhum. Não existe isso. Não, então, tá vendo como é cortina de fumaça? Não existe Não isso. existe. Mas por quê? Eles elegeram a comunidade trans. Daqui a pouco, isso acaba, aí a comunidade trans volta ao normal e eles vão escolher outro inimigo. Aí vai ser o macumbeiro, aí vai ser, sei lá, vão Mas escolher outro. Então, é um país, você falou, olha, quantas pessoas foi na Paulista? 4 milhões. 4 milhões. Na parada, né? Na parada. É um recorde e talvez seja a maior parada do mundo. Só que o Brasil também tem outros recordes. É o país que mais mata mulheres, é o país que mais mata mulher trans. LGBTs. Né? Então, quer dizer, a gente tá no topo de tudo, né? Sim. É o país que mais consome pornografia trans. Olha aí. O mesmo que olha a come. contradição, né? Olha só. O mesmo que come é o mesmo que mata. Entendi. E só para concluir a pergunta que você fez, né? Por que escolhem as trans? Porque dessa vez tem vozes do lado de cá muito fortes rebatendo esse discurso. Então, tem Léo, tem Erika Hilton, tem Duda Salabert, tem Tabata Pimenta, ou seja, tem Beni Brioli, tantas mulheres trans, Ana Carolina Yara. Caroline Yara, maravilhosa, que vão combatendo esse discurso e com argumentos. Com inteligência. Com inteligência. Coisa que eles não esperavam. Não. Porque claro o que não. eles esperam de uma travesti? Que ela seja prostituta e só. E barraqueira. Então, e essa é uma pergunta. Você, né? Eu acho que é para vocês isso, né? Para vocês duas. A imagem de vocês ainda, a sociedade ainda vincula a prostituição? Infelizmente, sim. Mesmo com, assim, 5 faculdades, passou pela televisão, passou por... Isso ninguém vê. É assim, um discurso sóbrio, um discurso muito bem posicionado. Ah, não, mas estou vinculando vocês à prostituição. Você sabe que é muito louco isso, né? Porque mesmo diante de toda a história já apresentada da minha vida, que é pública, eu ainda recebo mensagens de homens casados perguntando quanto eu cobro. Isso diz muito sobre a sua pergunta. As pessoas ainda acham que lugar de travesti é na prostituição. E nós estamos aqui para provar exatamente o contrário. A gente pode ocupar qualquer lugar. Inclusive na prostituição, desde que seja uma escolha. Claro. Se Né, for uma voluntária opção, da pessoa. Se for uma opção, não tem problema. A grande questão é que a maioria está na prostituição por falta de oportunidade. Por evasão escolar, por expulsão de casa. São muitas camadas que levam essa menina para a prostituição. Então, elas não estão lá por opção. É esse o problema. Está por uma condição imposta, né? Então, é isso que a gente tenta combater. E vocês nos ensinaram muito a abrir esse programa falando isso, né, Sim. Vini? Eu quero mais uma aula. O que nós, homens, brancos, né, podemos fazer para ajudar mais ainda a comunidade a ser inserida no mercado de trabalho, a voltar a estudar? É um recado para nós, mas é para um público inteiro que está assistindo esse programa, né, que ainda enxerga vocês de uma forma totalmente errada. Né? Você sabe que a culpa não é totalmente das pessoas, desse recorte. O homem branco, o preto, hétero, né? Não importa. A culpa Cis. não é totalmente de vocês. Porque vocês também são vítimas de um sistema que não soube educar, um sistema que ensinou as coisas de maneiras tortas. Né? Todos os homens que a gente vê por aí, eles cresceram ouvindo isso. Que nós éramos aberrações, que nós éramos quase uma subespécie de ser humano, assim, de segundo escalão, sabe? Então, a culpa não é totalmente... Só que a gente tem tanta informação, sabe? Agora, tem uma palavra mágica que poderia ser usada, mas as pessoas não sabem nem o que significa a palavra, que é empatia. Poxa, ninguém consegue se colocar minimamente no lugar da gente? Não aguentaria um dia, a gente falou isso ontem. Falamos ontem. As pessoas não aguentariam um dia o que a gente aguenta a vida toda. A gente sofre preconceito e não é mimimi da hora que a gente põe o pé para fora de casa até a hora que volta e não sabe se volta viva. Olha que triste isso. E a gente ainda tem que sorrir, a gente tem que se colocar, a gente tem que brigar, Tem que a gente tá tem que bonita. lutar, tem que estar empoderada, enfim, né? Diante de tanta violência, a gente ainda tem que ser forte. Por exemplo, eu nunca tive problema de usar banheiro.
Ultimamente, eu tô tendo ansiedade. Eu tô evitando beber água para não ter que ir ao banheiro. Se eu entro no banheiro, por exemplo, feminino, e tem muita mulher, tem criança, eu já não fico. Eu desfaço e saio. Eu invento, eu fico nervosa. Quer dizer, olha o que a gente está passando. Criou uma O que não fobia, está- né? Não, isso já estava colocado, não era mais uma discussão. E nunca foi uma Nunca foi um problemática. problema. Primeiramente porque, no caso meu e da Léo, né, falando especificamente nós duas, somos duas mulheres retificadas, portanto, o Estado nos oficializou como mulher. Portanto, a gente tem que utilizar o banheiro que é correspondente ao nosso gênero, né? Entendendo que dentro do banheiro feminino são cabines individuais, não existe contato, não existe exibição. Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso e chamam isso, é um desconforto. Inclusive, mulheres reforçando esse discurso que nos invalida, né? Por uma questão pensando somente na genitália. Mas ninguém expõe genitália em banheiro feminino, gente. E outra Isso é uma coisa, loucura. O discurso delas, né, que é Exatamente. inspirada pelos homens, né, Sim. mulher biológica. Não existe mulher biológica. Mulher é criação social. O que existe é fêmea e macho. Então, se Essa é a você- biologia, né? Biologia é isso, é fêmea e macho. Então, se você falar pra mim assim, olha, você não é fêmea, aí eu concordo com você. Aí a gente fica quieta, porque de fato não somos. Agora, você falar que eu não sou mulher, vai estudar. O que Simone de Beauvoir falava? Ninguém nasce mulher, torna-se. Porque mulher é uma Maravilhosa. construção social. A gente já falou Assim sobre como isso. homens foram construídos socialmente também. Vocês né? são machos, não são? Vocês não nasceram homens. Vocês não performam feminilidade, performam masculinidade. Performam esse personagem que se chama homem. Nós interpretamos esse personagem que se chama mulher. É só isso. E aí querem nos empurrar para os banheiros masculinos. A gente vai, viu, gente? Se ficar decidido que vai, mas vai ser perigoso. As mulheres sabem a besteira que elas estão Tá falando. vendo? Eu ia falar isso agora, né? Você vai olhar um piteuzinho desse, Ali, meu amor, vai- vai ficar fácil, O hein? cara vai entrar casado, vai sair divorciado, segurando a mão de vocês. Vão pedir pra mudar depois. Não, Vão manda achar pra que foi cá, uma manda- má ideia. Vão Ó, achar vai que foi uma pra ideia. vocês. Mas agora a gente tá no mês de junho, né? E... Que é o mês do orgulho. Exatamente. E, inclusive, você estava comentando, né, que a parada reúne milhões de pessoas, a maior do mundo e tal. E geralmente todo ano ela tem um tema. Sim. Ela traz um tema, né? Conta um pouquinho o que está previsto para 2026. Olha, vamos falar do tema do ano passado, que foi trazer uma luz sobre o envelhecimento da população LGBT. Que é importante. Que ninguém nunca olhou para isso e a população LGBT está envelhecendo. E aí, na velhice, essas pessoas ficam ainda mais vulneráveis. Porque tem gente que envelheceu que nunca teve família. Foi expulso de Sozinha, casa, né? cresceu. Ainda mais, pensa numa pessoa Não tem que rede de apoio. não tem rede de apoio, e isso é uma vulnerabilidade gigantesca. Então, a gente precisa politicamente olhar para isso. O tema do ano passado trouxe esse recorte para que as políticas públicas se voltassem para isso. A gente não tem em São Paulo, por exemplo, um centro de acolhimento para a comunidade LGBT 50+, 60+. A gente fala 50+, por quê? Porque quando a gente fala de pessoas trans, mulheres trans, 50 anos já passou da idade. Porque a nossa expectativa de vida no Brasil é 35 anos. Meu Deus. Uma pessoa com 50 já é idosa, já está uma surrada, vitória. já está machucada. E somos nós aqui, viu, gente? Não, e você vê as pessoas agora ultrapassando 100 anos. Aí vocês olham Então, para esse recorte da sociedade, para vocês, que a média é Com 35 anos. É uma coisa... E posso te falar, infelizmente, esses números só se confirmam. Porque enquanto coordenadora, quando eu estava coordenadora na prefeitura, todo dia ia parar um boletim de ocorrência na minha mesa de um assassinato. Não chegavam a 28 anos. Agora, você não vê a grande mídia divulgando isso, né? Não, a gente tem que ficar falando. Ainda bem que por isso que a Pelo rede social contrário, agora- ainda duvidam desse dado, duvidam. né? Ainda duvidam. E o que está previsto para esse ano? Para esse ano, como é um ano político, e todo ano, quando é ano político, a parada ela se preocupa em trazer esse alerta para a comunidade LGBT se envolver em política. Então, o tema esse ano é A Rua Convoca, a Urna Confirma. Só que a gente está fazendo 30 anos de parada e 30 anos de urna eletrônica. Né? Então, é uma grande comemoração. Faz 30 anos que a gente vem falando de política para essa comunidade que não acordou ainda, gente. O que é bela adormecida? Tem que acordar, gente. Se a gente não tiver uma bancada, nós seremos engolidos por esse sistema que não nos quer vivas.
vivos, não nos querem. Porque a gente já descobriu, né? E a Léo sempre fala isso nas palestras dela. Quem não se representa é representado, quem não governa é governado. E é muito sobre isso. E é uma frase clichê, mas que ensina muito. E o tempo é agora, já estamos atrasados nesse processo. Porque a gente já entendeu que quem vai defender a nossa comunidade somos os nossos próprios representantes. Quem quer bem feito vai lá e faz. Lembra que a avó da gente falava? É isso. Eu ia te fazer uma pergunta para vocês duas, assim. Você vê uma fatia da sociedade, inclusive dentro da comunidade de vocês, que sofre todos os preconceitos, mas defende uma classe, um lado político que só joga pedra. É a barata voltando no inseticida. Exatamente, né? Agora, me diz uma coisa, você acha que isso é medo ou é uma cegueira? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é necessidade de validação, é necessidade de se sentir incluído, representado ali, né? É necessidade de se sentir normal. São muitas camadas também, né? Mas eu sinto que tem gente que também faz por engajamento. Tem gente que faz só por engajamento, tipo, eu preciso aparecer de qualquer jeito, aí não pensa nas consequências, não pensa no coletivo. Não tem nem maturidade política para entender esse lado. Não pensa no coletivo, porque isso é um dano para a nossa comunidade gigante. Por exemplo, nós temos, acho que umas 2 trans que se classificam como trans de direita. Gente, pelo amor de Deus, é inconcebível ser trans de direita. Se essa direita que está se apresentando agora... Essa de agora, tá? Não sei outras. Essa de agora nos quer mortas. Como é que você pode ser trans que apoia isso? É inadmissível. Então, isso é um problema pra gente. Por quê? Porque elas viram bala para que... Escudo. Elas viram bala para que seja usada contra a gente. Uma munição pra direita usar contra a gente. Ô, Léo, e... dentro desse cenário, né, até trazendo, né, esse movimento que é o tema que a parada vai trazer e muito desse desafio, desse cenário político, você recentemente fez um movimento referente também a trocar de partido, né, você tá pré-candidata. Eu queria que você trouxesse um pouco, né, do que a gente pode esperar de você para essas eleições. Tá, eu fiz um trabalho, com toda a modéstia, junto com a minha equipe, muito poderoso, um trabalho muito poderoso, aqui em São Paulo, na capital. E aí eu comecei a perceber que esse trabalho reverberou no Brasil inteiro. E as pessoas, em várias cidades do estado de São Paulo, começaram a solicitar minha presença. Só que eu não podia atender, porque eu me limitava ao município. E aí a gente conversando uma vez numa reunião, a gente falando, a gente tem que expandir. A gente não pode ficar atendendo agora só o município. Porque o trabalho deu muito certo. Empresas de fora... né? Vou até citar Pernambucanas aqui. Tá bom. Que é de fora, falando, olha, vem ajudar a gente aqui, mas é interior de São Paulo, eu não podia ir. Então, eu percebo que tem essa demanda, tem essa necessidade, tem esse interesse das empresas, a gente não pode desperdiçar só no município. Então, eu preciso fortalecer e potencializar esse trabalho para o Estado e depois para o Brasil. Então, eu sou pré-candidata a deputada estadual pelo Estado para levar para o Estado todo o que eu já faço em São Paulo e que é muito... Vocês são a prova viva. Vocês são o resultado do meu trabalho. Nós temos pessoas trans trabalhando na TOTUS que foi fruto do nosso trabalho, que foi fruto do meu investimento, do meu tempo, das ideias que eu tive de empregabilidade LGBT trans e que deu certo. Não, e até relembrando aquela palestra que você deu, que seu time estava junto lá, o letramento, na convenção, tinha lá aqui. 150 pessoas. Foi maravilhoso. Precisamos repetir, viu? Precisamos, Vamos cobrar aqui no atualizar. ar. Vamos porque sim. o mundo caminha rápido, tem muita atualização dessa palestra. Não, e assim, e foi uma aula, você nos educou, você entendeu? Essa desconstrução, e aí, Vini, eu até tomo a liberdade de falar em nosso nome, Claro. essa desconstrução do machismo, do preconceito, vocês são agentes que provocam isso. Claro, porque preconceito é falta de conhecimento. E aí, quando você tem conhecimento, você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. O grande exemplo que eu tenho para te dar, que é um trabalho bem relevante que eu fiz nesses quase 4 anos que eu fiquei como coordenadora na prefeitura em São Paulo, foi o letramento da Guarda Civil Metropolitana. 7.500 agentes que passaram por mim. Mas aí, olha que coisa de louco, olha que paradoxo. Eu estou ali como guardiã dos nossos direitos naquela gestão, num partido que está
embaixo de um guarda-chuva de direita e eu ali sozinha, lutando pela nossa comunidade, sendo guardiã dos nossos direitos, lutando pela fatia do bolo que nos pertence e sendo atacada pela própria comunidade, que não entendia o meu lado. E aí eu respondo a sua pergunta, por que essa mudança de partido agora? Porque eu percebi que o trabalho foi bom, tem resultado, foi muito importante. Você usou o sistema a favor, a seu me favor. consolidou como gestora, mas a comunidade não soube entender que eu estava lá como guardiã dos nossos direitos. Eles acharam que eu era da direita. E aí eu seria a barata votando no inseticida. E eu precisei fazer essa sinalização para eles de que eu não sou essa pessoa, mudando de partido. Mudando para um partido de esquerda, que é o PSB. Não, e até deixando muito claro para o nosso público, é assim, aqui a gente não está para defender bandeiras de partidos, né, esquerda ou direita, né? Acho que quando você se identifica com todo aquele conteúdo que um lado se coloca, não tem problema nenhum. Claro. Não tem problema nenhum. Democracia é isso. A democracia, eu acho que a beleza da democracia é isso. A gente elege uma pessoa, daqui 4 anos, se a gente gostou, reelege. Se a gente não gostou, a gente troca. Tem que olhar os resultados. Agora, não faz sentido, né? É uma pessoa que sofre todos os preconceitos que um lado impõe e você defender esse lado. Exatamente. Aí, acho que aí a gente... Essa posição... Pode falar. Sabe o que eu acho que é mais importante de toda essa transição e da vivência da Léo dentro da prefeitura? Eu também estive lá, inclusive Léo foi a primeira mulher trans naquele cargo, eu fui a segunda. Então, o que é importante é ter deixado um legado, uma assinatura. E hoje, Léo não é só mais uma pré-candidata, ela é uma gestora que acumula resultados, ela tem o que apresentar. Não é só um protocolo de intenções, boas ideias, né? São projetos consolidados que trouxeram resultados que impactam positivamente a nossa comunidade. Então, acho que isso é o movimento mais importante. Mas o que já tem acontecido muito nas nossas andanças, que a gente já começou, é que voluntariamente agora a comunidade fala: olha, eu sempre gostei de você, eu respeito seu trabalho, mas eu não votava no partido que você estava. Então, agora declaramos voluntariamente esse voto na Léo nas próximas eleições. A gente fez essa mudança e falou, vamos usar as pessoas na rua como termômetro. Não vamos falar nada, não vamos pedir voto, não vamos falar que eu sou pré-candidata, não vamos falar nada. Deixa as pessoas falarem. Anunciei na rede social essa mudança e as pessoas voluntariamente me param na rua falando, agora sim, hein? Do lado certo. Tá vendo? Eu precisava fazer essa movimentação para que eles entendessem qual é o meu lado. Porque com essa polarização, quem fica no meio está em cima do muro, na cabeça deles. Entendi. Quer dizer, eu poderia ser de centro. Sim. E flertar com os dois lados, e negociar com os dois lados, e trazer benefícios para a nossa comunidade. Usar o sistema para isso, né? Os dois lados, que foi o que eu fiz. Sim, a articulação que eu fiz durante foi bom essa. tempo. Na última vez né? que vocês estiveram aqui, você falou sobre isso. Sim, né? mas a comunidade não entende Não. assim. Eles acham que eu tenho que ter um lado. Quem não tem lado, eles não votam. E o que a gente poderia pegar assim? Então, você poderia compartilhar com a gente quais são as suas bandeiras? Tá. Eu tenho isso muito bem definido. Primeiro de tudo, educação. Por quê? Porque preconceito é falta de conhecimento. A gente precisa voltar no tempo, puxar o freio de mão, porque está um caminhão desgovernado esse país. Olha, a gente está perdido. Quando você olha para Jojo Todinho e Malévola nessa briga, marcando um ringue para brigar em praça pública, você percebe que a gente se perdeu. Né? Então a gente tem que parar esse caminhão desgovernado e recomeçar. A gente tem que pensar numa educação mais eficaz. A gente tem que pensar numa educação mais tranquila. Até brinco com o Wilson, né? Que é meu sócio na TOTUS, né? Ele é um cara inteligentíssimo. Quando ele vê essas coisas, ele fala assim: Meteoro, vem. Vem, Meteoro. Mas até a gente fala, Até tá? a gente Vem, fala. Meteoro, porque, olha... Não, Meteoro porque pode isso- vir, isso pode não vir. nos Vamos representa. começar tudo de novo, né? Não nos representa. Gente, eu tenho vergonha de ver esse tipo de coisa. O mundo está desabando na nossa cabeça. A gente está sofrendo um risco real na rua, real, de sermos agredidas a cada esquina. E aí, uma pessoa trans se presta a esse papelão. É um desserviço tão grande que eu não sei, nem cabe nesse discurso aqui. Sim. Mas enfim, a gente estava falando das minhas pautas. Então, educação, a gente precisa mexer. Porque a gente precisa minimamente colocar inteligência emocional nas escolas. Minimamente. Para essas pessoas crescerem mais sensíveis, mais amorosas com as outras, respeitosas com o próximo, no mínimo.
Porque isso é inadmissível. Se a gente não fizer essa movimentação que vai ser... Eu nem vou estar viva para ver o resultado, mas alguém tem que começar esse serviço, a gente tem que fazer para a gente tentar mudar o mundo. O Brasil nunca vai melhorar. Aí eu tenho a bandeira da intolerância religiosa, porque eu parto do princípio de que nós somos um país laico, todo mundo tem direito a ter a sua religião. Acho um erro, principalmente igrejas evangélicas, colocarem nos seus palcos, nos seus púlpitos, gente pedindo voto, né? Pastores Já pedindo voto, que já tem Tá acontecido acontecendo com muito, frequência isso. usando os evangélicos como se fossem números, né? Eu tô falando porque eu ouvi o Marco Feliciano falando: quer nosso apoio? Dou 29% de eleitores para você. Como assim? É meu eleitor? Quer dizer, eu sou dono de tudo a individualidade do ser humano que está ali, do cristão que está ali, independente de se está na igreja católica ou na igreja evangélica, ele tem opinião. Gente, e outra coisa. Não é? Né? Ele não pode ser... Vamos falar para os cristãos. Posso olhar para essa câmera? Pode, por favor. Esse recado é para você que é cristão. Você não é moeda de troca. Você não pode aceitar que nenhum pastor, que nenhum político te use para o seu crescimento próprio, para o seu bem próprio. Você não pode aceitar que você seja só um objeto chamado moeda que vai eleger fulano ou ciclano em troca de algum cargo, que é o que estão negociando, usando você que está na igreja para servir a Deus e não a um político. Muito cuidado. E a gente eu ouvi uma frase, a gente comentou sobre isso essa semana, que postaram na rede social. Se o seu candidato, se o político não fala em saúde, em benefícios sociais, em direitos humanos, em segurança, e só vem falando em nome de Deus, é porque ele não tem proposta nenhuma. E a verdade é as pessoas se escorando nisso, mas sem nada para apresentar, né? As pessoas comem, as pessoas precisam ter onde morar, as pessoas precisam de emprego. A Léo luta também pelo fim da escala 6x1, né, Léo? Olha, quando ninguém falava de escala 6x1, 2 anos atrás, eu já tinha feito ofício para todos os deputados do Brasil inteiro, tanto em São Paulo como em Brasília. Eu fui pessoalmente em todos os gabinetes, 2 anos atrás, inclusive do meu partido, do que era na época o MDB, fiz eles assinarem, eu tenho isso documentado, que 2 anos atrás eu já tinha pedido para eles apresentarem projetos contra a escala 6x1. Ninguém me atendeu. Ninguém quis me ouvir. Aí... a Erika Hilton, 2 anos depois, foi lá e apresentou. Agora eles estão com raivinha da Erika Hilton. Mas quando 2 anos atrás eu pedi para fazerem, que eles poderiam ter levantado essa bandeira, não fizeram. Aí sabe o que está acontecendo agora? Poderia ter sido mérito deles, né? Mérito deles. Você entregou isso de bandeja para eles. Mas agora por que eles estão torcendo para dar errado e não vão votar a favor do trabalhador para não dar o mérito para Erika Hilton e para o Rick Azevedo, que é o criador do movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho. E, na verdade, já existe uma pesquisa, né? Uma simulação de pesquisa que diz que 71% dos brasileiros aprovam o fim da escala 6x1. Porque quando a gente fala de pessoas que não defendem o fim, são as pessoas já privilegiadas, que não trabalham nessa escala. Então, não é sobre você. Você tem que pensar na coletividade, né? E a gente ainda vive com uma massa, com um povo que está realmente escravizado por essa escala. E o maior reflexo disso, dos nossos mutirões de empregabilidade, né? Quando a gente fala, olha, a escala 6x1, ninguém mais quer, não é? As pessoas não estão mais indo. Qual é a escala? Já estão questionando, preferem não trabalhar. Isso virou um problema. Né? E isso virou um problema. Eu vi recentemente, agora eu não recordo a empresa, que já está colocando isso como um atrativo para trazer talentos. Olha, você vai ter... Aqui é escala 5x2. Vai ter 2 folgas na semana, vai ter 3 folgas na semana. Né? Assim como hoje, por exemplo, a gente tem dificuldade de contratar profissionais que querem 100% presencial. Ele quer pelo menos um dia. Até porque, assim, nós que trabalhamos em São Paulo, né? Ontem eu fui na matriz da TOTS, que eu tive uma reunião lá, e são 22 quilômetros daqui até a matriz.
1h45. É isso. São Paulo virou um grande estacionamento. Aham. Né? Já é um estacionamento. Você está parado o tempo todo, né? E é isso. As pessoas Então- precisam de tempo de qualidade. Sim. Você não pode gastar mais tanto tempo só no trajeto para o seu trabalho. Isso afeta a tua vida pessoal, a tua vida social. Eu quero, né? eu quero que o cidadão, que é o pai, que é a mãe, tenha mais tempo com o filho do que com o patrão. Eu quero isso. É. E voltando a falar das bandeiras, senão a gente não fala de todas, Vai. Léo também, né? Nós estamos muito engajadas nessa luta, né? Contra a misoginia, em defesa de todas as mulheres, nos colocando nesse patamar, porque a gente, quando fala de feminicídio, tem que falar de transfeminicídio também, né, Sim, Léo? e a mulher tem que entender, ou eu vou fazer movimentos muito pontuais para que elas entendam que nós não somos um perigo para elas. Porque os assassinatos dos feminicídios não acontecem no banheiro feminino do shopping. Não acontecem pelas trans. Quem mata as mulheres são os homens. Nós não somos o perigo. Elas vão entender isso. Elas vão entender que talvez é mais fácil eu, uma trans, lutar por ela, defender ela do que um homem. Olha os abusos que a gente tem visto, documentados na rede social, gente, dos últimos dias. Não, é absurdo. É uma coisa que nós, como ser humano, nos sentimos envergonhados. E, né? e É nenhum, a degradação. nenhum dos últimos crimes que vocês que a sociedade viu no Brasil nos últimos tempos foi cometido por pessoas trans. Então os nós números- não somos o inimigo a ser combatido. Não, Os né? e números dizem. vocês falaram uma frase muito importante, né? O eleitor feminino tem que olhar para vocês Como aliada. Exato. Aliada. É nós aliada. somos. Até porque a gente tem mais força, viu? Então, Tem mais peito de aço aqui. Aham. Eu sou uma defensora das mulheres, eu sempre fui. Sempre fui, a vida inteira eu fui defensora das mulheres. porque você é uma mulher. Exato. Porque eu sou uma mulher. Exato, Elas são a é. minha grande inspiração. Como é que elas podem ficar contra mim? E por que elas não ganham força nesse discurso do banheiro? Porque elas sabem, apesar de algumas serem influenciadas por homens, elas sabem que não acontece nada demais lá dentro. Elas sabem. Com certeza. E o que é importante dizer, também tem uma parcela de mulheres que ficam colaborando para esse discurso machista, defendendo homens, defendendo o discurso red pill. Não pode, gente. É. Sabe? É o que a Léo fala, você Não, tá mas agora nós temos curso para homem. sim. é. Curso pra Tem homem? curso pra homem. Legendários Agora, aí. Que... é só subir a montanha, quiser amor. ser homem, você tem que fazer curso de homem agora. Sobe a montanha. Um ator famoso aí que agora lançou um curso para homem. Ah, sim. E O ainda, Casarré. agradeceu a popularidade, viu, do barulho que foi feito. E para Você concluir não sabia isso disso? tudo- Não, Então, você tem curso para homem? eu não Então tenho. tá Não fácil. precisou, né? Então, agora eu não sei. bom, Como é se bem assim, resolvido. eu precisei ou se eu tô desatualizado. Não, né? não precisou, você não é imbecil. E para a gente finalizar essa questão, é óbvio que a Léo, como ganhou esse título, né, de mãe da diversidade, continua lutando fortemente contra todo tipo de LGBTfobia. É por isso que ela, hoje em dia, tem um jurídico muito forte que está apoiando ela nas denúncias oficiais e conseguindo resultados muito eficientes, muito rápidos. E tem sido uma crescente, né, Léo? A gente deixou como legado em São Paulo um acordo que a gente vai expandir agora para o Estado, se Deus quiser, com o Ministério Público. A gente consegue punir a LGBTfobia na velocidade da luz hoje, graças a um acordo que nós passamos 2 anos desenhando, um projeto meu, que já está institucionalizado em São Paulo com o Ministério Público. Então, agora, quando alguém vai numa delegacia e faz um boletim de ocorrência, é por isso que eu falo para a comunidade, faça BO. É muito importante, porque eles falam, mas não vai dar em nada. Vai dar. Faça BO. No mínimo, a gente vai ter dados. No mínimo. Sim, exato. É uma Pra fazer estatística, política né? pública. A gente precisa de dados, de números. Então, façam BO. Aí, como é que acontece agora? A pessoa faz o boletim de ocorrência e, imediatamente, a delegacia já manda para um núcleo de diversidade que foi criado no Ministério Público que atende especificamente a LGBTfobia. Que bacana. E aí, esses promotores já pegam o caso, já sabem o que fazer, porque nós já desenhamos, está desenhado para eles. Olha, a gente quer que essa pessoa faça letramento, que essa pessoa pague um salário mínimo em produtos para a gente distribuir para a comunidade LGBT em situação de vulnerabilidade. Aí pode ser peruca para trans que está na rua, pode ser higiene de Produtos de limpeza, higiene. pode ser maquiagem, Pode ser uma chuca pop. Pode ser uma chuca pop. Sabe o que é chuca pop? Não. É muito legal. Você sabe o que é chuca? É uma É, já- lavagem intestinal. Tá ok, Pra tá. quem pratica sexo anal. Mas
Mas ela não serve só para isso, né? A Xuca Pop, ela evita muitos problemas de doença, muitas fissuras anais. Então, isso desafoga o SUS também. As pessoas têm um preconceito com a Xuca, só que ela é super importante. Mas ela não... Quem está em situação de vulnerabilidade na rua vai fazer como? Então, agora tem uma Xuca Pop, que chama, o nome é Xuca Pop, que a pessoa pode fazer em qualquer lugar, porque é uma tampinha universal que cabe em qualquer garrafinha d'água. Tá. Bacana. E isso evita várias infecções, vários problemas. E Então, isso vai a gente ser distribuído no SUS. Futuramente é Sim, a gente já negociou, né? Eu com a Gabriela, nós já fomos para o Ministério da Saúde lá em Brasília, já negociamos com o Ministério, vai ser comprado em larga escala para ser distribuído pelo SUS para pessoas em Porque o situações SUS de hoje já vulnerabilidade. fornece a camisinha, Sim, então, tanto a masculina como a feminina, absorvente, e que por foi uma luta, preconceito, né? não tinha, por preconceito do nome Xuca, não tinham entendido ainda a necessidade disso, mas nós Entendi. conseguimos Que muita gente considera implementar. um nome mais pejorativo, enfim, né? Mas também comercialmente, acho que já vai direto ao assunto, né? Tá lá patenteado, né? É uma empresa super séria que conseguiu todas as validações, todas as autorizações, né? Inclusive de vigilância sanitária, que é uma empresa que chama Biodegradável, Make Life. porque uma das preocupações do Ministério era o descarte daquela tampinha. Que é um plástico. Só que a gente já tem o selo de que é biodegradável. Então, é super legal. E aí, imagina que legal para um agressor de transfobia ter que ir lá comprar R$1.700 de Xuca Pop pra gente usar. Olha que legal. E mais do que isso, né? e mais tapa. do que isso, o acordo prevê ainda, né, que eles fossem entregar isso pessoalmente na coordenação onde a gente ficava, e eles ainda tinham que ser recebidos por uma travesti, porque a gente por uma devolve o pessoa constrangimento gay, por uma lésbica, que é a de uma nossa maneira equipe, muito delicada. entendeu? A gente devolve o constrangimento. E o constrangimento realmente existia, porque das vezes que eu fui receber pessoalmente, a pessoa faltava se enfiar num buraco, E que ela ainda não tem consegue que te encarar. passar, tem que passar por um letramento depois, tá? Sim. Aquela palestra, a pessoa tem que assistir e apresentar E relatório. você continua fazendo esse... Continua fazendo. Legal. Só que hoje a palestra, sem te interromper, antigamente a institucional chamava Desvendando o Arco-Íris, que é um produto lá de direitos humanos, da prefeitura. Sim. A palestra da Léo chama Além do Arco-Íris, Ok. porque é algo que conta muito da história pessoal da Léo também, e aí a história pessoal dela vai moldando todo o ensinamento. Então é como se fosse uma palestra show. E a gente está fazendo isso de maneira gratuita. Tá bom. Ainda, Como sempre fizemos. por acreditar que é uma missão e que é cansativo, porque a gente fala lutar cansa, viu, gente? Guerrear cansa. Mas a gente tem o entendimento que se a gente não fizer, isso faz parte do nosso ofício, né, Léo? É missão. Ninguém fará por nós, então a gente continua fazendo. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Mas deixa eu hein? fazer mais uma pergunta. Mais uma? Só mais Claro. uma, porque O senão... programa é teu. Vocês conseguem frequentar uma religião? Vocês conseguem entrar dentro de uma igreja? Não. Igreja, não. Religião, sim. Igreja, não. Se bem que eu vi uma foto outro dia que diz muito... Vocês vão achar essa foto, viu, produção? Para colocar aqui agora, para eles entenderem. Eu posso até mandar para vocês. Que tem um mar, aí dentro do mar tem um pote de vidro, um aquáriozinho com um peixe dentro. E tem um peixe fora. Aí, o peixe dentro está escrito religião. O peixe fora, no mar, solto no mar, está escrito religiosidade. Então, eu sou muito espiritualizada. Muito. Isso é muito claro. Porque isso é combustível, né, gente? A gente precisa. Eu fui espírita kardecista muitos anos, 25 anos. E isso me tornou uma pessoa muito espiritualizada. Eu tenho muito amor para com o meu próximo. Tanto é que eu fiz uma tatuagem... Está escrito aqui, ó, decidi amar você. Essa tatuagem... Até porque fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Essa tatuagem eu fiz para eu não esquecer. Eu coloquei aqui, porque todo dia de manhã, quando eu vou pentear meu cabelo, eu vejo essa tatuagem. Eu tenho que lembrar que eu tenho um compromisso de amar o meu próximo. Então, quando você pergunta, Léo, por que você largou a carreira artística tão bem consolidada, ganhando tão bem, para sofrer tudo que você está sofrendo, para ser política, a resposta está aqui. Eu não posso cuidar só de mim, eu tenho que cuidar da minha comunidade, eu tenho que cuidar do coletivo. E a gente já entendeu que para que você possa afirmar que você trabalha com direitos humanos, primeiro que você precisa ser humana, de verdade.
né? Não é só um discurso bonito, precisa ter ação, precisa gostar de gente e precisa ser muito espiritualizada, porque a gente vai lidar com problemas diários e problemas muito graves. E a gente não pode esquecer de dizer que a sociedade já está, mas a nossa comunidade também tem que ter um equilíbrio espiritual muito grande para não ser traída pela sanidade mental. Porque as doenças mentais estão aí e acometem muito a nossa comunidade. Porque imagina você receber portas na cara e não todos os dias da sua vida. Você vai vivendo dia após dia, sem muitas expectativas, e é isso que a gente quer resgatar nas pessoas. É por isso que a gente luta por qualificação, porque é o conhecimento que vai te colocar nas melhores oportunidades, que vai te dar dignidade, que vai te dar autonomia. Então, não tem outro caminho. E é isso. E eu queria falar uma frase que eu fiquei a noite inteira, falei assim, eu não posso deixar de falar essa frase. Anjo não tem sexo. É isso mesmo. Nunca teve. Nunca Exato. teve. Então, por que o preconceito? É isso Né? mesmo. Se as pessoas vão lá na Bíblia, vão lá em vários textos e está dizendo lá claramente, anjo não tem sexo. E eu não sei se eu falei no primeiro episódio que a gente gravou quase 2 anos atrás, se eu falei, vou repetir, se eu não falei, que fique registrado. A gente tem que olhar para a Madre Teresa de Calcutá, e vocês estão fazendo isso. Porque o que ela dizia? Ela falava assim, as pessoas boas merecem seu amor, as pessoas más precisam do seu amor. É verdade. Né? Mas a frase dela que eu mais gosto é: as mãos que fazem são mais santas que as bocas que rezam. Então você tem que fazer alguma coisa. Não adianta orar por nós. Faça alguma coisa, empregue alguém, salve alguém. E vocês fizeram exatamente isso. Obrigada. Nós que agradecemos de verdade, tá bom? Periodicamente a gente tem que fazer esse programa, né, cara? Tem. Ele sempre ajuda a gente a refletir. Não, eu saio transformado, de verdade. Obrigado. Eu acho que é importante pontuar que, assim, nesse programa a gente está iniciando o mês do orgulho, né? Então a gente está muito feliz de estar aqui. E muitas vezes as pessoas questionam: orgulho de quê? A gente tem orgulho, sim, quando a gente olha para quem a gente era, onde a gente conseguiu chegar. É impossível que a gente não se orgulhe. Querem retirar até isso da gente. Mas nós, né, porque a gente entende, somos mulheres empoderadas hoje em dia, com uma consciência um pouco mais desenvolvida, e é isso que a gente quer ensinar para as nossas pessoas, é que a gente merece, sim, celebrar o nosso orgulho. E mais do que isso, deixar claro que a gente precisa que todas as empresas entendam que nós somos LGBTs de janeiro a janeiro e não só em junho. Porque a gente tem que combater esse pick money aí, viu, gente? Porque tem muita gente que veste as cores do arco-íris oportunamente e não fazem pelo nada amor de pela Deus. gente. Eu não lembrava dessa frase, Olha aí. não lembrava dessa palavra, porque tem muitas empresas, tem muitas Que entidades. só lembra da gente em junho. Só lembra e para trazer algum benefício próprio. Sim, pensando em si. Né? Não é que assim, não, estou defendendo essa bandeira porque eu acredito, porque eu quero cada vez mais dar voz. Não, faz isso porque tem um interesse ali pontual. A gente Passou luta aquilo lá, contra isso, vai embora. tá? Mas a gente já identificou muitas empresas e que o próprio movimento boicotou, tá? Sim, tá certo. e tem mais. A gente tem participado das reuniões, né, estruturais da Parada LGBT de São Paulo, porque, graças a Deus, são nossos amigos. São né? parceiros. E eles tiveram grande dificuldade de fechar patrocinadores esse ano, porque tem muitas multinacionais e que estão proibidas pelo conservadorismo lá de fora, que não podem mais investir na parada. A parada só. perdeu muito Olha o patrocínio. reflexo. Então, isso é uma realidade, né? E que bate. Então, veja para uma empresa que quer conversar com esse público, que é um público que ainda tem grande poder de consumo, não poder conversar com essas pessoas. Né? Porque não vai deixar de atender, porque a gente não deixa de existir. Nós consumimos essas empresas. Né? Então, para você ver até onde vai o conservadorismo. Fechamos? Cara, Se você me der mais meia hora, eu Passou continuo. muito rápido, viu? Tinha tanta coisa ainda para falar. tinha, né? A gente tem que fazer, periodicamente, a gente tem que fazer esse programa, esse episódio, porque ele sempre gera muita informação. Né? E é importante, né? Acho que é um papel social nosso, né? Sim. De compartilhar conhecimento e tentar alcançar também pessoas que às vezes não têm, né, esse acesso à informação, não tem essa visão, não tem essa percepção. Acho que A gente estamos fala, fazendo a o gente nosso fala papel muito que um pouquinho. esse é um trabalho quase que voluntário nosso, né? Eu e do Vinícius. A gente não ganha absolutamente nada com podcast, tá?
A gente tem 2 patrocinadores, que é a TOTUS e que é a Incandescente, que nos ajuda a custear esse programa. A gente não ganha 1 centavo. E a gente faz justamente porque a gente sempre brinca nas aberturas falando isso aqui. É uma aula. Que a gente traz pessoas aqui dentro, né, nesse quadrado aqui, nessa mesa, para nos ensinar um pouco mais. Ensinar um pouco mais o público que está nos assistindo. Seja ele um jovem, um estudante, um senhor de idade que está lá nos assistindo, um empresário. É um ganho. É um Então, ganho quer dizer, intangível, mas é um ganho. Né? E mais do que isso, é um registro histórico. Isso vai ficar para a posteridade. Então, essa colaboração, que a gente pensa que é muito pequena, na verdade não é. Não é. E quando a gente participa de podcasts, é claro que a imagem da gente sempre chega na frente, nós somos muito julgadas pela imagem, né? Eu sou linda. Mas tentem fazer... Eu ia falar, embaixo por quê? Por serem mulheres bonitas? Mas enfim. Mas o recado que a gente tenta deixar é o seguinte: esqueçam um pouco da nossa imagem e prestem atenção no que a gente está dizendo. Tentem fazer esse exercício. Talvez seja legal. E aí, só para finalizar, é importante também sinalizar que tem muitos pastores, tem muitos padres, muitos líderes religiosos que têm uma postura diferente. Né, que tem muita gente boa. Tem muita, não dá para generalizar. Eu sempre falo o seguinte: a gente conhece mais gente boa do que gente ruim. É verdade. É, né? Que o mal faz mais barulho. Faz mais barulho. Porque eu não sei se eu já fiz essa brincadeira com você. Eu falei assim: me fala 3 estupradores que você conhece. Você não conhece. Não conhece. Um bandido, assaltante, a gente não conhece. Agora, me fala 3 pessoas bacanas, que são seus amigos, que estão do seu lado, que te ajudam. Se você ligar de madrugada e falar assim: olha, meu carro quebrou, vem me ajudar. Então a gente conhece muito mais pessoas boas. O mundo é de gente boa. Né? E importante, só antes da gente encerrar, a gente pontuar aqui que quando a gente fala da comunidade trans, nós falamos de pessoas trans masculinas também. É que muitas vezes... Pessoas trans. Por sermos mulheres trans... Não, inclusive, na TOTUS 10 Regional, nós tivemos um homem trans. Um homem trans, né? Que vocês... Né, mas aí ele tinha um outro projeto, acabou indo embora. Mas a gente também teve essa oportunidade e foi um sucesso conosco. É porque cada pessoa trans tem a sua especificidade, né? As necessidades da mulher trans é uma, do homem trans é outra. Então, a gente também tem que olhar muito para isso. Até que existem marchas separadas até para dar mais visibilidade para essas lutas e para esses corpos e para essas pautas. Isso é importante dizer. Sensacional, turma. Agora eu juro que eu paro. Não, que é isso, de modo algum. Dá vontade de continuar. Verdade, tem que fazer uns programas de 2 horas. 2 horas daqui a pouco. Turma, a gente vai encerrando por aqui esse papo incrível. Espero que, se você não assistiu o primeiro episódio, volta lá, assiste o primeiro, vem pra cá, né? Assiste o segundo, compartilha esse conteúdo, tanto o episódio completo, quanto os recortes que a gente vai soltar nas redes sociais, porque é super importante, né? E a gente realmente tem que usar isso como um veículo para transmitir essa voz, compartilhar esse conhecimento. E desconstruir. Né? Essa criação que todos nós tivemos, que inevitavelmente a gente acaba tendo posições machistas, preconceituosas, racistas. Isso, a gente precisa desconstruir isso e a gente conta muito com vocês para nos ajudar nessa jornada. Sempre. Tamo aí. Conta com Obrigado, a gente. Viu? Obrigada. Vocês são aliados importantes. Muito obrigado. Valeu. Turma, até o próximo. Pode não. Deve.